O mundo ultrapassou ontem a marca de 1.700.000 mortes pela doença do coronavírus de 2019, que está no momento de maior contágio, com 77.343.000 casos confirmados. Mais de 54 milhões e meio de pacientes se recuperaram, mais de 20 milhões apresentam sintomas leves e 106 mil estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está há meses em 3%, com mais 549 mortes e quase 27 mil casos novos de Covid-19. Nesta segunda-feira, o Brasil chegou a 187.322 mortes e mais de 7.264.000 casos confirmados. A média diária de mortes está em 679, mesmo número de 18 de setembro, com alta de 25% em 2 semanas. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro declarou não ter pressa em iniciar a campanha de vacinação porque acredita que a pandemia está chegando ao fim. Mais uma insanidade. Mais do que nunca, a Inglaterra é uma ilha, comentou o jornal belga Le Soir, diante do surgimento de uma mutação do coronavírus 70% mais infecciosa. Pelo menos 40 países suspenderam as linhas de transporte aéreo e ferroviário com o Reino Unido, entre eles Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, França, Holanda, Índia, Irã, Irlanda, Itália, Israel e Rússia. Outros países impuseram quarentena a quem chega do Reino Unido. O Brasil vai exigir, a partir do final do ano, para todos os que chegarem do exterior, um teste negativo de Covid-19 feito 72 horas antes do embarque. A França fechou o acesso à Inglaterra. As filas de caminhões do outro lado do Canal da Mancha têm 60 quilômetros e a situação vai piorar se não houver um acordo para a saída um acordo comercial com a saída da Inglaterra da União Europeia, que parece cada vez mais impossível. O prazo final é no fim do ano. O Reino Unido importa 1/4 dos alimentos que consome. Já começou uma corrida aos supermercados capaz de causar desabastecimento. Há poucos dias, essa descoberta de uma mutação do vírus deixaria numerosos cientistas indiferentes, observou o diário alemão Süddeutsche Zeitung. Os vírus estão em constante mutação e isso pode até mesmo torná-los mais inofensivos. Mas o desenvolvimento atual deste coronavírus na Inglaterra sai claramente do padrão. Esta cepa do vírus foi encontrada no Brasil em abril, mas não se propagou em grande escala. Já foram identificadas no mundo mais de 1.000 variações do coronavírus. Até agora, embora seja mais contagiante, não há sinais de que a nova linhagem cause doenças mais graves ou seja resistente às vacinas. A Agência Europeia de Medicamentos, o órgão regulador da União Europeia, aprovou a vacina do laboratório americano Pfizer e da empresa de biotecnologia alemã BioNTech para uso emergencial. A imunização começa em 27 de dezembro, com uma maratona logística para distribuir doses aos mais de 400 milhões de habitantes dos 27 países membros da União Europeia. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 18 milhões de casos e se aproximam de 320 mil mortes. O Senado americano aprovou um plano de sustentação da economia de 900 bilhões de dólares, cerca de 4 trilhões 610 bilhões de reais. O projeto deve ser aprovado hoje na Câmara. A proposta inclui nova ajuda federal aos lares americanos, às pequenas empresas e aos serviços de saúde. Também foi aprovado um orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares para financiar as despesas do governo federal. São mais de 7 trilhões de reais para financiar o governo federal dos Estados Unidos até 30 de setembro, quando termina o atual ano fiscal. Em março, o Congresso aprovou uma lei, a Lei dos Cuidados, de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, cerca de 11 trilhões 270 bilhões de reais, para ajudar os cidadãos e as empresas a enfrentar a Covid-19. Depois, os democratas aprovaram na Câmara gastos de mais 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, cerca de 12 trilhões 290 bilhões de reais, mas a proposta empacou no Senado, onde os republicanos consideravam desnecessário um novo programa de estímulo. Cada adulto e cada criança com renda anual de até 75 mil dólares, 384 mil reais, vai receber uma ajuda direta de 600 dólares, cerca de 3.073 reais.
O Programa de Proteção a Pequenas Empresas vai dar empréstimos subsidiados de 284 bilhões de dólares, 1 trilhão 455 bilhões de reais, doações de 20 bilhões de dólares, 102 bilhões 450 milhões de reais a pequenas empresas e 15 bilhões de dólares, quase 77 bilhões de reais, a cinemas, teatros e instituições culturais. Os desempregados vão receber 300 dólares, R$ 1.537 por semana de ajuda suplementar. Este benefício começa em 27 de dezembro e vai até 14 de março. Outros 25 bilhões de dólares, 128 bilhões de reais, serão destinados a inquilinos com dificuldade para pagar o aluguel. Eles não poderão ser despejados até 31 de janeiro. 13 bilhões de dólares, pouco mais de 66 bilhões de reais, vão para ajuda alimentar e 45 bilhões de dólares, 230 bilhões de reais para o setor de transporte, inclusive 15 bilhões de dólares, quase 77 bilhões de reais, para as companhias aéreas pagarem as folhas de pagamento dos seus funcionários e evitarem demissões. As escolas e universidades levam 82 bilhões de dólares, cerca de 420 bilhões de reais. O pacote aprovado em março dava uma ajuda suplementar de 600 dólares por semana, R$ 3.073 aos desempregados, mas acabou no fim de julho. Pelo menos 20 milhões e 600 mil trabalhadores recebem algum tipo de auxílio-desemprego hoje nos Estados Unidos. Mais 20 bilhões de dólares, 101 bilhões e 600 mil reais, serão destinados à compra de vacinas para que elas sejam de graça para todos. 8 bilhões de dólares, 40 bilhões e 650 milhões de reais, serão destinados à distribuição das vacinas e 20 bilhões de dólares, 102 bilhões e 450 milhões de reais, para ajudar os estados e municípios a realizar testes de Covid-19. No Brasil, a ajuda de emergência acaba no fim do ano e 36% dos que receberam não têm outra fonte de renda e o governo não prevê uma nova ajuda. O chefe da Casa Civil da Casa Branca, Mark Meadows, tentou encobrir o surto de Covid, enquanto o presidente Donald Trump trama um golpe militar com o general Michael Flynn, ex-assessor de segurança nacional, durante um protesto contra as medidas de confinamento. No fim de semana, partidários armados do presidente Trump tentaram invadir a Assembleia Legislativa do estado do Oregon, na capital, Salem. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, com sede em Atlanta, na Geórgia, aconselhou a dar prioridade na vacinação a pessoas de 75 anos ou mais e aos trabalhadores em serviços essenciais de saúde, professores e empregados de lojas de venda de alimentos. Os pediatras estão preocupados com as famílias que estão adiando consultas e deixando de levar os filhos para tomar vacinas e receber outros cuidados básicos de saúde. O presidente eleito Joe Biden tomou na segunda-feira, diante das câmeras, para estimular a população, a primeira dose da vacina do laboratório Pfizer e da empresa alemã BioNTech. Os americanos começaram a receber também a vacina da empresa de biotecnologia alemã Moderna nesta segunda-feira. No seu pior momento da pandemia, a Coreia do Sul vai limitar os encontros na região metropolitana da capital, Seul, para tentar suprimir uma terceira onda de contaminação explosiva. A pandemia obrigou a China a enfrentar um tabu, os problemas de saúde mental. No auge do surto da Covid-19, mais de um terço da população apresentou sintomas de depressão, ansiedade, insônia e esgotamento nervoso. Enquanto a contaminação aumenta no Quênia, um país do leste da África, os médicos entraram em greve de protesto contra os baixos salários, a falta de equipamentos de proteção, com a nova cepa mais contagiante do vírus, identificada no Reino Unido. As bolsas de valores, que estavam num momento de euforia com o início das campanhas de vacinação, sofreram fortes oscilações nesta segunda-feira e caíram bastante na Europa. O índice Bovespa aqui no Brasil perdeu 1,86%. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se,
Fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, mantenha distância se tiver de sair na rua e use máscara. E muito obrigado pela sua atenção.